Olá, amigos da TV Humana. Sou Anísia Ontem, dos Limites da Eternidade, e mais uma vez juntos estaremos aqui revisitando o Antigo Testamento de uma maneira um pouco diferente. Eu estava falando no último episódio sobre a influência do Império Romano e que foi bem justamente nesse período em que Jesus vai nascer. Foi um marco para a humanidade, porém, Jesus, na verdade, ele nasceu antes da Era Comum. E os historiadores se perderam e o apóstolo que mais se preocupou com data foi o apóstolo Mateus, porque é ele que dá essa localização de data mais assertiva do nascimento de Jesus. E antes de Jesus nascer, muitas profecias vieram esclarecendo às pessoas que o Messias viria. Então os profetas trouxeram essas informações. Nós vamos ter o profeta Miqueias, que é um dos profetas menores, que ele vai falar: "E tu, Belém Efrata", que é onde Jesus nasceu, que é uma das menores cidades de Judá, "sairá do teu meio aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante." Essa profecia é importante no profeta Miqueias, é porque justamente esse passado muito distante que ele diz é o tempo da nossa colonização, desde que eles chegaram aqui para fazer essa colonização do planeta Terra. Em primeiro momento, como eu sempre digo, não foi intencional, mas depois passou a ser uma responsabilidade, que eu sempre falo que passou a ser devocional justamente por conta da carga que todo o envolvimento da mestiçagem trouxe. Alguém teria que se responsabilizar por isso. E é isso que nós vamos ver no decorrer dos nossos encontros. O profeta Zacarias também vem trazendo uma profecia bem interessante. Então ele diz: "Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu Moshel", lá está escrito rei, mas não é bem a palavra usada no hebraico. "O seu Moshel está chegando." Aí Moshel vem como realmente um governante que está acima de um rei. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e vem montado num jumentinho, filho de jumenta. E aí nós vamos ver que Jesus vai fazer aquela entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumento. Muitos dizem que ele fez aquilo justamente para confirmar a profecia. Mas tinha outros motivos por trás, que são, vamos dizer assim, até simbólicos. E quando chegar nessa passagem, nós nos aprofundaremos um pouquinho mais. Outro profeta que também trouxe profecia falando da chegada do Messias foi o profeta Zacarias, que ele vem falando assim, isso está no capítulo 12, no versículo 10. "Farei surgir da casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, e derramarei o espírito de graças e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassarão, e prantearão como quem chora pelo filho único, chorarão amargamente como se chora pelo filho primogênito." Então aqui, quando o profeta Zacarias recebe essa profecia, ele está recebendo do próprio Senhor de Israel, que na verdade
vai ser Jesus. Porque Jesus, nós vamos ver no decorrer que ele mesmo sabia o que ia acontecer. Porque era muito fácil para eles, e é muito fácil ainda, porque eles têm uma visão muito diferente da que nós temos. Nós temos um tempo muito rápido, muito célere, enquanto que o tempo para eles, e essa dimensão que para nós é 24 horas, para eles é de menos. Porque eles têm uma outra forma de vivenciar as realidades. Nós aqui no planeta Terra, nós vivenciamos uma realidade, eu digo assim, que é de muita fantasia. E por conta dessa nossa pouca habilidade de entender o que é realmente o universo, então o nosso planeta ele tem essa rapidez. Então são 24 horas, um dia. E para eles isso é diferente, como eu já falei também. Enquanto o nosso ano tem 365 dias, o ano para eles tem 3.600 anos. Isso dá uma diferença bem grande. Então, se nós analisarmos dentro desse prisma, nós veremos que tudo o que aconteceu um pouquinho mais de 2.000 anos atrás são dias diante da contagem que eles têm. Então, quando Zacarias fala nessa profecia, e farei surgir da casa de Davi, então muitas pessoas falam, então Jesus era filho de Davi. Não, José, pai biológico de Jesus, ele era descendente do tronco de Davi. E aí ele fala sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei espírito de graça e súplicas. Jerusalém, ela tinha uma importância, e tem ainda uma importância muito grande em todo esse contexto. Quando nós saímos da visão condicionada, que ali é a cidade santa e coisas assim do gênero, então nós começamos a ampliar o nosso ponto de vista e conhecimento através de vários documentos também que vão surgindo. E então nós vamos entender que ali era um lugar muito importante para eles, nos livros que foram traduzidos, que foram escritos, traduzidos das tabuletas. Jerusalém seria o centro da missão terra que eles tinham. Então é por isso que é falado muito em Jerusalém, e que Jerusalém é a cidade santa, mas ali é um ponto muito importante. E nós vamos ver que até alguns salmistas também tiveram os insights, também tiveram, de alguma forma, inspirado ou profeticamente falando, eles também anunciaram aquilo que iria acontecer com esse Messias que viria, de alguma forma, alertar a humanidade daquilo que aconteceria no futuro, no nosso futuro. No Salmo 21, 19, então, o salmista recebeu essa informação. Repartirão entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. E isso aconteceu quando Jesus foi crucificado. Mas, voltando um pouquinho, falar dos clãs que, na verdade, exerciam
a governança da terra ou tinham responsabilidades sobre a civilização, eram 2 clãs e a situação entre eles foi ficando cada vez mais pesada, e eles estavam mesmo numa disputa acirrada, não só disputa por domínios, mas também disputa por diferentes interesses. Enquanto um tinha a responsabilidade de fazer da Terra um mundo civilizado, onde o homem teria a consciência, o ser humano terreno, teria consciência de que ele tinha que ter os valores justos e entender o que é ética. E então isso conflitava, porque o outro queria, na verdade, era o poder. Era o poder que ele achava que ele dominando a Terra, ele dominaria também outros mundos. E isso trouxe, então, um problema muito sério entre os clãs de Enki e de Enlil. A situação ela ficou tão complicada que alguns filhos de Enki, eles ficaram do lado e passaram para o clã de Enlil. Então nós temos o próprio Nijinsida, que achou melhor ficar do lado do clã do tio, assim como Nergal, que até casou com uma neta de Enlil, ele também fica do lado de Enlil. E nós sabemos que Enlil mais tarde vai receber o epíteto de Yahvé. E novamente nós vamos falar do profeta Daniel, que também traz em sua profecia, dizendo que o penúltimo império seria o mais longo e o mais cruel, e esmagaria seus opositores. E a intenção desse império seria realmente acabar com Israel, com o povo de Israel. Se nós formos analisar, o Império Romano ele não desterrou o povo de Israel, mas ele submeteu o povo de uma forma muito diferente, como nós veremos depois do ano 315 a 325 da Era Comum. Embora outros dominadores imperialistas fossem duros e frios com os países ou com as pátrias que eles dominavam, o Império Romano ele se diferenciou em vários aspectos. A princípio, existia a indiferença em relação à crença religiosa. Eles podiam crer naquilo que eles bem entendessem. Então, eles não ficaram fixados como outros que obrigavam que o povo de Israel, quando exilado, quando subjugado, tivesse o compromisso de assumir a religião ou credo daqueles que eram os dominadores. E o Império Romano, então, não fez isso com o povo de Israel. Mesmo subjugando e impondo pesados castigos àqueles que se rebelassem contra o domínio, contra a tributação, que era muito alta. Então, nesse momento, o Império Romano ele faz uma opressão muito grande, diferente dos outros. E é durante o governo de César Augusto, que foi o fundador do Império Romano, no ano de 27 antes da Era Comum, que estava dentro desse cenário, desse cenário político, geopolítico, que vai acontecer
o nascimento então de Jesus. E os fatos importantes sobre esse desdobramento nós vamos ver que vão trazer impactos. Como vimos, as profecias, elas começaram a proclamar a chegada do Messias. Mas era vago, não havia como saber. Agora eu estou falando da sociedade dos deuses. Então era vago, existia um boato que o próprio Yahvé viria e seria ele o ungido, que Messias, na verdade, traduzindo para o hebraico, significa o ungido. O ungido é aquele que tem a unção ou a bênção de governar. Então é isso que significa a palavra ungido, que depois, com o tempo, nós vamos entendendo de uma outra forma. Ungido é aquele que é, né, colocado óleo na testa, enfim. Mas o ungido tinha um significado, ou tem um significado muito mais amplo. E quando esses boatos estavam rolando para lá e para cá, ele vem, quem é ele? Será? Existia, né, corria, né, a boca miúda, que era o próprio Yahvé, ou o próprio Enlil que viria. Então, o boato no meio da sociedade desses deuses, ou desses clãs, é que o próprio Enlil nasceria como um terrestre. E isso era espetacular. Alguns achavam que maravilha, e outros falavam, mentira, isso não vai dar certo, ele não iria. Marduk era um dos que duvidava muito, afinal, Enlil era o Senhor Supremo da Terra, ele era o Senhor do comando. E até hoje nós sabemos que Jesus representa aí o grande governador, o governante espiritual da Terra. Mas nós vamos ver que não é só espiritual, é muito maior do que isso. E chegaremos lá. Então, segundo a visão de Marduk, seria uma visão impossível. E como Senhor da Terra, também ele seria, de alguma forma, muito mais fácil para ele tentar, de alguma forma, manipular esse Senhor. Então, segundo ainda a análise de Marduk, se era esse mesmo caso, se o próprio Senhor do Comando teria o seu nascimento na Terra, esse fato o deixaria vulnerável, assim como tinha acontecido com ele quando ele vem como Nabucodonosor. E isso nós vemos no próprio livro de Daniel, o que aconteceu com o grande rei Nabucodonosor. A característica dos dois é muito semelhante, porque como Marduk, ele tinha toda aquela megalomania. E nós vamos ver que Nabucodonosor também tinha essa megalomania. Basta lembrar do tamanho da estátua que ele mandou construir, e essa estátua representava ele próprio. Então ele tinha a mesma coisa. As coisas que ele fazia dentro do Império Neobabilônico também mostram que ele tinha a intenção de prosseguir aquilo que seu pai, Nabopolassar, tinha começado, que era a conquista de toda aquela região, digamos assim, habitável ou civilizada. Então, os dois tinham muita semelhança.
E ele achava, lógico, que aqui nesse momento em que ele está ouvindo que o Messias vai vir, então ele começa a perceber que se for realmente o Senhor do comando, ele ficaria vulnerável assim como ele ficou. E aí ele fala, bom, aí então dá tempo de eu colocar a minha supremacia em cima do Senhor do comando, porque ele vai estar enfraquecido. E o jeito era esperar, não tinha outra. Nas altas camadas dos deuses, nada era assertivo, alguns sabiam. Então existia assim, eu vou falar assim, um contingente que sabiam, porque estavam envolvidos nesse programa. Mas a estratégia era não deixar vazar tudo aquilo que ele ia fazer, ou como esse programa seria implantado. Isso se chama estratégia, né? Mas os profetas avisavam. Os profetas, eles tinham uma ligação forte com o Senhor de Israel, que é o Yahvé, que também é Enlil, mas quando eles falavam, não havia crédito. Alguns acreditavam, outros não. Não muda muito nos nossos dias atuais. E as profecias, elas iam assim, de alguma forma, se concretizando, falando da destruição ou do enfraquecimento do Egito, da queda de determinado império, a subida de um outro império. Então eles percebiam que tinha o fundo de verdade, só que, vamos dizer, o clã de Marduk, porque ele assumiu o lugar do pai, que era Enki, então ele vai ficar, como eu falei, o único jeito era esperar. E até os salmistas, como eu falei, escreviam que esse Messias viria. Com a queda do Império Medo-Persa, que era através de Ciro o Grande, Dario, que ficou com toda aquela região ali da Babilônia, então Marduk ele estava fortalecido. Tanto que quando vai chegando um outro império, que veio através de Alexandre o Grande, que Daniel fala que esse é aquele império rápido, aquele império que vinha, né, com uma força muito grande, mas seria muito curta. Então, quando chega Alexandre, embora ele fosse um excelente conquistador, ele tinha, né, uma força muito grande, porque existem documentos também em tabuletas e também alguns documentos já que os historiadores levantaram, que Alexandre o Grande, ele falava que ele era o próprio filho do deus Marduk. Quando ele chega no Egito, ele é aclamado. Então ele vai ao templo, onde era direcionado ao deus Amon-Ra, e aí então ele diz que ele era o próprio filho do deus Marduk. Então ele se considerava um semideus, porque a história de Alexandre o Grande, em determinados pontos, né, alguns historiadores falam que o pai dele, ele tinha assim uma dúvida se Alexandre era filho dele mesmo. A esposa dele, mãe de Alexandre, nunca confirmou, mas Alexandre falava que ele era filho de um deus. E isso trouxe, né, um desconforto muito grande, inclusive para o pai dele. Então ele foi aclamado depois pela multidão como filho de Amon-Ra. Ele chegou no Egito no ano de 332 antes da Era Comum.
E ali então, Marduk, que já havia também se autodenominado o Deus do Sol, porque ele queria todo o sistema solar para ele. Então, ele também era o Deus do Sol. E aí é Ra, um Deus brilhante, possuidor do céu e da terra, e tomou quase todos os títulos que eram dados aos outros deuses. Então, ele tinha, né, um ego muito grande e digo que uma autoestima invejável. Até Enki, o pai de Marduk, tinha medo. Ele ficava impotente diante desse filho, porque ele falava tanto, ele tinha uma capacidade de indução mental tão grande que era perturbador. Todas vamos dizer assim, as imagens que mostram uma simulação de Marduk, ele aparece assim com 4 olhos, então não dava para saber como encarar. Então ele tinha uma capacidade e um poder muito grande de indução. E ele vai também pegando todos as potencialidades dos outros deuses e vai passando para ele, E tem no Egito, existem várias esculturas que ele fez. E ele gostava muito de fazer carneiros. Então ele também representava como um carneiro. Esse então era o perfil desse Deus usurpador, porque ele usurpou em determinado momento. Enli, o Senhor de Israel, ele vai ter uma queda e ele vai usurpar. Então esse Deus usurpador que ouvia aqui e ali que o ungido viria pessoalmente à terra para direcionar a humanidade que lhe fora imputada pelo seu Pai que está no céu. Como eu falei também em episódios anteriores, esse Pai que está no céu, na verdade, ele é o governante de um planeta chamado Nibiru. E esse planeta, ele tem muita similitude com o nosso planeta. Embora a nossa atmosfera não faça muito bem para eles, mas é compatível, tanto que eles não precisam usar aquelas roupas pesadas de astronautas. Bom, então ele usurpou, né? De alguma forma deu certo o plano dele. Então o deus Enlil, o deus Enki e a sua irmã, a única irmã do deus Anu, que se chama Niursag, eles eles se comprometeram diante do Pai, né, do céu, na última visita, que eles fariam a terra ser governada pelo próprio homem. Mas, por volta, agora, depois de várias coisas que aconteceram, por volta de 200 anos antes da Era Comum, que já estava sendo preparada essa chegada desse nascimento que seria do ungido, que seria que muitas religiões dizem do Salvador da humanidade, vieram os essênios. Então, essa comunidade dos essênios, eles vieram para fortalecer, para dar ancoragem para aquilo que os códigos que o ungido iria trazer. E então é por isso que os essênios não se sabe exatamente da onde eles surgiram, como eles surgiram, então eles se estabeleceram. E era mais ou menos assim, uma população de 4.000 essênios. Eles eram extremamente ascéticos, observavam rigidamente as leis de Moisés, estavam sempre voltados para a cura, então eles faziam imposição de mãos para a cura,
E eles tinham assim, eles casavam, eles constituíam, alguns não, mas outros sim, constituíam família e tudo mais. Então, nós vamos ver que João Batista, ele vem dessa vertente essênica. Embora de João Batista a gente tenha conhecimento do seu pai, da sua mãe, de como ele nasceu e do parentesco que ele tinha com Jesus. E João Batista, ele vem preparando o caminho do ungido. Então ele diz, né, eu venho apenas anunciando o reino do céu, ou seja, um novo momento para a população da terra. E isso nós veremos no próximo episódio. Até lá! Mais uma vez, encerrando aqui o nosso programa de Limites da Eternidade, mas sempre lembrando que a TV Humana tem uma excelente programação que atende a todos os tipos de curiosidades e ótimos conhecimentos, vários conhecimentos. Então, acessem os nossos canais. Até a próxima!